Hoje nós iremos falar sobre a origem do Carnaval. O Carnaval é a maior festa popular brasileira. Ela é comemorada em todo o país. Carnaval é a cara do Brasil, mas não é brasileiro. O Carnaval tornou-se símbolo da nossa nação. Pessoas de todas as partes do mundo vêm para o Brasil celebrar o Carnaval com a gente. Nossa alegria, espontaneidade e entusiasmo contagiam todos os anos milhares e milhares de turistas. O Carnaval enraizou a sua história com a nossa história. Hoje ele faz parte da nossa identidade social. Brasileiro que é brasileiro gosta de Carnaval, nem que seja para aproveitar um feriado. O Carnaval é uma herança de várias comemorações realizadas na antiguidade, pelos gregos, romanos e babilônios. Esses festejos pagãos serviam para celebrar grandes colheitas e principalmente cultuar os deuses da agricultura e do vinho. O deus da agricultura, Saturno, é provavelmente uma das festas de que o nosso carnaval brasileiro tem muitas as raízes e origens. As Saturnais, que eram realizadas na Roma Antiga em exaltação a Saturno, o deus da agricultura. Nesse período, as escolas fechavam, os escravos eram soltos e os romanos dançavam pelas ruas, celebrando e cultuando ao seu deus e agradecendo pela agricultura. Havia em toda Roma liberdade, festejos e prazeres sem medida. Outro deus também cultuado na Grécia era o deus Dionísio, ou Baco, que também as pessoas celebravam com danças, ritmos, prazeres e tudo regado a muito vinho. As asseias, elas eram as celebrações realizadas pelos povos babilônicos. As asseias, no período das saceias, acontecia uma inversão de posições. O rei assumia a posição de um prisioneiro. Durante 5 dias, a figura do rei o prisioneiro vestia-se como ele, comia da comida do rei, dormia com as esposas do rei, passava 5 dias de mordomia e de prazeres. E o rei assumia o lugar do prisioneiro, dormindo na prisão, se alimentando dos alimentos que os prisioneiros comiam, isso durante 5 dias. Passados 5 dias, o rei voltava a ser rei e o prisioneiro voltava a ser prisioneiro. Só que o prisioneiro, depois de 5 dias, ele era açoitado, enforcado ou empalado. Lembrando que uma das características principais do carnaval é a inversão da ordem, ou seja, as coisas deixam de ser como são para temporariamente representarem o seu inverso. No caso, homens se vestem de mulheres, mulheres se vestem de homens, pessoas assumem fantasias de profissões que desejariam exercer e assim por diante. O carnaval, ele é uma brincadeira justamente nessa inversão de posições. E o que a Igreja Católica dizia sobre essas festas pagãs? A celebração aos deuses pagãos, ela era condenada pela Igreja Católica. Por volta do século VII, o Papa Gregório tentou controlar a festa, estipulando um período de 40 dias de penitência ao ano para os cristãos celebrarem, para os cristãos lembrarem da tentação de Jesus no deserto. Só que o Papa não especificou que momento do ano isso aconteceria. Somente no século XI ficaria estabelecido que a quaresma deveria anteceder a Páscoa. Assim que o fiel iniciasse a sua penitência, seria colocado na testa dele o sinal da cinza, em forma de cruz, que representando a quarta-feira de cinzas, que é um feriado, que é justamente o período que começa a quaresma para os cristãos. Dessa maneira, os fiéis tinham um momento para liberdade, para extravasar todos os seus impulsos pecaminosos antes de iniciar a quaresma,
antes de iniciar o período de restrição. As comemorações do Carnaval adquiriram em todo o mundo diferentes formas de expressão para os países que mantiveram a festa. No Brasil, a grande influência foi o intrudo português, que é uma folia feita em Portugal, onde eram comuns as brincadeiras com máscaras, com danças, com brincadeiras com água, às vezes também com lama, que as pessoas jogavam umas nas outras. Havia também uma espécie de avô dos carros elétricos, dos carros que nós vemos hoje, os carros alegóricos, que era o carro navais, que era uma espécie de carro, como você vê, em formato grande, onde as pessoas entravam dentro, cheio de homens e mulheres. Eram algo como um carro naval, que carro navales quer dizer carro naval. Lembrando que também a expressão carnaval vem da palavra carne levare, que significa retirar ou ficar livre da carne. Os corsos, eles começaram a aparecer no Brasil em 1907. Eram carros comuns, carros domésticos, que as pessoas enfeitavam, como vocês veem na imagem, e entravam várias pessoas dentro do carro, em cima do carro, e desfilavam pelas ruas da cidade. Folia globalizada. A festa brasileira, ela mistura brincadeiras e costumes de outros países com criações também típicas nacionais como a nossa. Abram alas para o ritmo carioca. Chiquinha Gonzaga, você vê ela aí na imagem, em 1899. Chiquinha Gonzaga foi uma das primeiras mulheres que criou a primeira marchinha carnavalescas, porque antes disso não tinha um ritmo dançante, contagiante para as pessoas dançarem. O carnaval ele era mais contido, mas com o Abre Alas, que foi a primeira canção carnavalesca escrita pela maestrina Chiquinha Gonzaga para o bloco carnavalesco Roda de Ouro. Isso em 1930 e entre 1950. Eletricidade baiana. Na imagem você vê o trio elétrico formado pelos baianos Dodô, Osmar e Temístocles de Aragão. O trio elétrico é a criação mais nova do carnaval brasileiro. Ele surgiu em 1950, quando os músicos Dodô e Osmar, conhecidos como dupla elétrica, que no início era só os dois, eles equiparam essa capenga Ford do ano de 29, com 2 altos-falantes e saíram tocando pelas ruas de Salvador. Foi um sucesso na cidade. No ano seguinte, o Ford foi trocado por uma picape e a dupla convidou o músico Temístocles de Aragão para fazer, assim, compor finalmente o trio elétrico. Essa é a origem do nosso trio elétrico. Lembrando que o carnaval brasileiro, o mais conhecido é da Bahia, Recife, Salvador, e as questões das escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro, onde ocorrem os desfiles das escolas de samba. Dessa forma, terminamos mais uma videoaula. Espero que todos tenham compreendido a origem do nosso carnaval. Até a próxima aula!